Boa noite, amigos do Quero Acesso! Sejam bem-vindos à primeira live desse novo projeto Descomplica, que é uma parceria, do Quero Acesso com o RH da Inclusão, que é da minha amiga Isabelle, e uma das convidadas da noite já está aqui, presente na live, que é a Gabriela Neiva, que é a psicóloga convidada para falar com a gente. Oi, Luísa! Boa noite! Muito prazer em ter você aqui, presente na live. Vamos que vamos chegando. Bom, a Isa ainda não está presente, mas vamos esperar a Isa entrar, porque a Isa também vai falar um pouquinho do projeto, de como começou, Esse quadro que já tem um tempo aqui no Face. Oi, a Isa acabou de entrar, então eu vou chamar a Isa primeiro, para que ela possa falar também do RH da Inclusão e do Descomplica. Vamos lá, então. Na verdade, eu já vou chamar as duas daqui a pouco. Então, vamos lá. Isa, aceita aí que eu já te chamei. Oi, pessoal, boa Oiê! noite. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Você tá me ouvindo também? Tô, perfeitamente. Oi, Então, pessoal. Isa, fala mais um pouquinho de você, do Descomplica, do RH da Inclusão, para que depois a gente possa chamar a Gabi para esse bate-papo. Tudo bem. Bom, meu nome é Isabelle Prado, eu sou formada em RH. A página do Isabelle Prado, underline RH da Inclusão, surgiu como um projeto de conclusão de curso na época que eu estava me formando, porque o meu foco foi o recrutamento e seleção, voltado para a inclusão e a conscientização social sobre a importância, não da adaptação, mas da acessibilidade no ambiente corporativo e laboral e o acolhimento com relação à pessoa com deficiência depois da contratação e antes também com a preparação das equipes para estar acolhendo esse profissional dentro dos seus colaboradores, Para que ele possa realmente colaborar de maneira eficaz e também adquirir conhecimento e realização pessoal e profissional por meio do trabalho, para desconstruir o capacitismo e a visão que se tem com relação à pessoa com deficiência e a participação dela nos meios e na sociedade de modo geral, E, a E gente, você, e eu tive a ideia de criar esse quadro e convidei a Gabi para participar dessa ideia comigo, justamente para trazer visibilidade para os profissionais de RH e também para as pessoas sem deficiência sobre a importância da conscientização, de entender cada deficiência e as suas características pessoais com relação às pessoas, que não podem ser colocadas todas no mesmo pacote e tratadas igualmente, através da exatamente. acessibilidade. Essa foi a nossa ideia. Conscientizar e trazer conhecimento e informação eficaz aí nesse trabalho de conscientização social e quebra de capacitismo. Olha só, tem muita gente entrando, o Matheus entrou, a Paty da janela da Paty entrou.
Isa, se você for vendo outras pessoas também, pode ir falando, tá? O Porque às Matheus, vezes. psicólogo, que eu conheço, Ah, super gente boa, que me segue aí desde o começo. Obrigada aí por todo mundo que tá participando com a gente e assistindo. uhum. Isa, vamos chamar já a Gabi? Pode chamar, pode chamar. Então vamos lá. Oi, Gabi! Oi! Oi, Gabi! Olá, Tudo bom? tudo jóia? Tudo Obrigada certo. por ter aceito esse convite de fazer parte dessa primeira live do Descomplica, desse projeto tão legal que eu e a Isa a gente vem desenvolvendo, né? E o Descomplica, na verdade, foi uma ideia da Isa. Aí a gente junto decidiu o nome, conversando, e, e a gente queria, né, trazer mais dinamismo para esse quadro, e por isso, né, que a gente teve a ideia das lives, e estou muito feliz, Gabi, que você aceitou. E agora fala um pouquinho de você, do seu trabalho. Primeiro, obrigada pelo convite das duas. E depois é um prazer estar aqui. Todo o espaço que me chamem para falar de inclusão e para tornar visível, né, a causa das pessoas com deficiência, eu estou dentro. Seja É isso que aí. me dá o maior orgulho trabalhar com isso. Eu sou psicóloga. Eu me formei há um ano, né? Então eu trabalho em psicologia clínica, ou seja, eu faço atendimentos clínicos, mas durante a graduação inteira eu trabalhei, seja em projetos de faculdade, seja em trabalhos que eu desenvolvi ou que eu escrevi, né? Sobre as pessoas com deficiência, porque eu fui me descobrindo mulher com deficiência também através da graduação. Então, Que máximo. hoje eu faço parte de um grupo do meu conselho de classe voltado para a inclusão no espaço escolar. Então, onde eu vou, eu estou discutindo esse tipo de assunto. E Chamou, é eu estou muito indo. importante, né? Muito importante. Uhum. Olha, deixa eu falar para o pessoal e mandando aviãozinho para os amigos aí acompanharem a Perguntas também, live. se quiserem mandar. Coraçãozinho, comentários, perguntas também. Vamos interagir. E daqui a pouco tem mais uma pessoa que vai entrar na live também. Você pode falar quem é, Isa? É o meu primo, é o José Vitor. Eu até compartilhei um vídeo dele ontem falando a respeito. Ele tem síndrome de Down e ele tá encontrando dificuldade de entender como entra na live, mas eu tô tentando explicar para ele, tá bom? E aí daqui a pouco ele tá aqui. Tenho certeza Tá que vocês vão bom. gostar muito dele, ele é uma pessoa muito legal. Ele falou que talvez ele toque cavaquinho pra gente. Ai, que legal! Olha, a parte da janela da parte tá falando que nós três somos três maravilhosos. Você Paty, também é, você, você que é maravilhosa, você é uma das pessoas que nos incentiva muito, E né? desenvolve um Então, trabalho maravilhoso, que a gente ama muito, né? é isso aí. Por isso que a gente também divulga bastante.
porque o seu trabalho é muito bom, é excelente, e é por isso que a gente divulga. Bora lá falar do assunto de hoje? Bora! Isa, qual é o tema da live? É a importância do trabalho para o desenvolvimento psicossocial da pessoa com deficiência. Então, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para a Gabi é qual a importância, como ela vê a importância do trabalho na vida da pessoa com deficiência, para o desenvolvimento psicossocial, para o ganho de autonomia, para a participação efetiva na sociedade, de maneira digna, entendeu? Através de ganhar o respeito, a representatividade, respeitando o princípio da equidade social. Como que você entende isso? A importância do desenvolvimento enquanto pessoa, através do trabalho para a pessoa com deficiência. Arrasou na primeira pergunta. Assim, tanto na vida da gente, né, prática e pessoal, quanto nos estudos, né, na literatura a respeito, na verdade, a vida da gente sustenta, né, a literatura. Ela diz que o trabalho, para qualquer pessoa, mas sobretudo para as pessoas com deficiência, é uma maneira, né, também uma via pela qual a pessoa com deficiência atribui valor a si mesma. Então, para além dos ganhos materiais, para além da vida material, do sustento, do subsídio financeiro, a partir do trabalho, a pessoa com deficiência e qualquer pessoa constrói, né, parte da sua identidade, então ele é um elemento essencial à construção da identidade de todo ser humano e é uma maneira dele atribuir valor a si mesmo, né? Porque isso faz parte tanto do âmbito individual, da maneira como ele se entende, como ele se vê, como ele se enxerga, quanto no âmbito coletivo. Então, é uma maneira também dele participar da coletividade, de uma construção coletiva, colaborar com outras pessoas, produzir, né, e ser útil, ser e se sentir útil para a sociedade, para as outras pessoas, então, e desenvolver, descobrir e desenvolver as próprias potencialidades que porventura ainda não estejam descobertas. Então, é essencial, assim. E para você, como foi você se descobrir uma pessoa com deficiência, curiosamente, da mesma forma como foi comigo, através do primeiro contato com o mercado de trabalho, porque você descobriu durante a sua formação, né? Você se reconheceu como pessoa com deficiência. E eu também me reconheci como pessoa com deficiência quando eu tive o meu primeiro emprego, onde eu fui enquadrada na lei de cotas. Até então eu não me reconhecia. E como que foi esse processo para você? Na verdade, no meu caso, eu não estava efetivamente ainda trabalhando. Foi na época que eu estava estudando enquanto psicóloga. Eu acho que essa área do conhecimento, essa ciência ajuda muito a gente a se reconhecer, a se entender. E foi um processo assustador no início, mas eu digo que transformador e libertador ao mesmo tempo. Porque foi ali que eu conheci o que era o capacitismo, que eu não sabia nomear o que era aquilo. Eu sabia que exercia impacto sobre a minha vida, mas eu não sabia que nome aquilo tinha. Foi ali que eu vi, né, a ausência de pessoas como eu naquele espaço e comecei a me questionar por quê, né? Não tinham pessoas como eu naquele espaço, ou tinham poucas, e onde estariam elas? Eu comecei a entender a partir disso também o que é que eu faria, né, com aquilo que eu passei a descobrir, o que é que eu faria com aquilo que a psicologia me deu. Bom, se eu vi que eu sou alvo, né, da exclusão, que a exclusão incide sobre mim,
E agora que eu estou conhecendo um pouco da psicologia, que eu estou conhecendo esse espaço de trabalho, o que é que eu posso fazer com isso, né? Para dar de retorno para a minha vida e de retorno para a minha comunidade, para as pessoas com deficiência também. Então, foi um processo lento, né? Cada um tem seu tempo, cada um tem seu espaço, foi um processo lento, não foi da noite para o dia. E também, além da graduação, né, muito trabalho de análise pessoal, de autoconhecimento. A partir disso também, procurar referências, procurar iguais na internet, em outros espaços também. Foi aí que eu conheci a Janela da Paty, não desgrudei mais. Então, foi descobrir quem eu era e procurar por semelhantes, porque eu acho que é com semelhantes e a partir de semelhantes que a gente se fortalece. Com certeza. Exatamente. Eu também compartilho disso, viu? Eu também, totalmente. Me representei totalmente através da sua fala. É. Gabi, eu tenho uma outra perguntinha para você. Você acha que muitas pessoas, né, muitos profissionais com deficiência, têm que ficar toda hora provando a sua capacidade de estar ali desenvolvendo tal função, porque às vezes eu sinto isso, eu, Gabriela, sinto que dependendo do que eu for fazer, né? Ah, mas será que ela tem capacidade para isso? Será que ela sabe fazer? Você acha que isso acontece mesmo com os demais? Ou é muito coisa da nossa cabeça? Imagina. Primeiro, né, eu gostaria de ressaltar em letras garrafais, em alto e bom som, que a obrigação a gente não tem de nada, né? A gente muitas vezes se sente na obrigação, muitas vezes as pessoas sem deficiência passam essa impressão para a gente que a gente tem que, por obrigação, de que ser melhor do que quem não tem deficiência, de se superar o tempo todo, aquela lógica de exemplo de superação, né? Superar o quê? Superar a quem? A gente não tem obrigação nenhuma. Eu acho que partir disso é tirar um peso enorme das costas, já começa por aí. Mas isso é realmente algo que acontece, não é coisa da cabeça da gente. Isso existe e é fruto do capacitismo, inclusive. E é fruto de uma lógica que vem a partir da definição da deficiência, a partir do modelo médico, né? Os artigos sobre deficiência e RH, né, deficiência e empregabilidade, referem-se à deficiência como uma perda de função que gera uma incapacidade da pessoa de realizar coisas, né, realizar funções, realizar atividades dentro de determinados padrões. Mas que padrões são esses, né? Que padrão? Qual é a referência que a gente tem? É uma referência de normalidade. Mas que normalidade é essa? E será que a gente tem mesmo que atingir esse patamar, essa esfera? E outra pergunta que a gente se faz, né? Será que quando a gente atingir esse tal padrão, não vão parar de cobrar da gente ou vai continuar e aumentar a cobrança? Então, isso é fruto. Pois é, isso é fruto da questão do imaginário, né? Da crença que se tem de que a pessoa com deficiência produz menos do que uma pessoa sem deficiência, ou produz com menos qualidade, rende menos. E isso não é uma realidade. A gente produz tanto quanto, a gente trabalha tanto mais, né? Às vezes até mais, justamente porque a gente tem aquilo na cabeça, né? A gente precisa provar para produzir.
E meninas, vocês concordam comigo que essa visão que se tem com relação à pessoa com deficiência originária do capacitismo desresponsabiliza, desobriga tanto as políticas públicas quanto a própria gestão, os próprios gestores, as próprias empresas a buscar realmente investir não em adaptação, mas em acessibilidade de qualidade para que realmente exista colaboradores dentro da empresa com o objetivo de servir e não só de cumprir cotas? Você acha que a contribuição do capacitismo estrutural reforça essa ideia de ineficácia do colaborador com deficiência e, por isso, não requer tanto investimento por parte dos gestores? Claro, claro, sem dúvida. É aquela lógica, né, da integração, né? Aquela velho discurso que a gente sempre traz, aquela lógica de que a pessoa com deficiência tem que se esforçar, olha a lógica, em se adaptar. Pois é, a um ambiente que não está preparado para acolher. E quando a gente fala, a gente parece um bando de chato, né? A gente parece mal, nossa. Mas quando a gente fala quando a gente fala de diversidade e inclusão, é imprescindível que a gente entenda, que a sociedade entenda que a gente não busca isso apenas para não é um bem, um benefício só para a gente. Quando a gente fala a gente fala de um mundo que já avançou o suficiente para acolher todo tipo de diversidade, né? As pessoas dentro da LGBT, as pessoas negras, as mulheres que ainda no contexto, por exemplo, do trabalho do RH ganham menos que os homens e muitas vezes trabalham mais. Então não é uma causa, uma pauta de uma bolha, sabe? É uma pauta de uma sociedade inteira. Toda, né? Toda. E é preciso que a sociedade entenda que quando a gente fala de acessibilidade, a gente está falando de acessibilidade da maneira mais ampla, né? De uma maneira total, assim. Acessibilidade é acesso na questão do trabalho. Como que eu vou... Então, meu primo está online. Acabou de entrar. Daqui a pouco a gente chama ele. Tá. Vamos só encerrar, né? Tá. Concluir esse pensamento. Tá. Né? É o lance de acessibilidade é muito mais amplo e a questão de acesso, você tem que adaptar um local, talvez, assim, não porque tá na lei ou porque você tem que cumprir aquilo. Você tem que adaptar porque faz parte, né? E as pessoas precisam mudar o foco, né? De olhar para a gente, como a Gabi estava falando, né? De ser pessoas chatas. Não, a gente não está brigando por nada que não seja direito nosso. Se tivesse tudo direitinho, a gente não teria por que brigar, né? E assim, acessibilidade vai muito mais além do que as pessoas acham que rampas, elevadores, vai muito além, né? Então, a gente também com essa live quer levantar essa questão, quer fazer com que as pessoas que estejam vendo agora e vão ver depois, porque
eu vou deixar gravado aqui, levantar essa questão de olhar para a pessoa com deficiência como um trabalhador normal, né? E não reforçar aquele papel, você tem que produzir, senão você daqui a pouco não vai servir para cá, entendeu? Tipo, tem que olhar para a pessoa com deficiência como se ela fosse como ela é, tipo, e não criar uma rivalidade. Não. Às vezes, a rivalidade no trabalho acontece porque a forma como as pessoas entendem o profissional com deficiência está errado. E muitos ali também têm que entender que a cota, né, cumprir a cota só porque está na lei, ou coisa assim, ou acessibilidade e essas coisas não são caridade também, porque muita gente dá emprego para gente e acha que é o bonzinho da vez. A minha empresa emprega pessoas com deficiência, mas será que o profissional com deficiência faz realmente a sua função pela qual ela foi contratada? Muitas vezes o funcionário com deficiência acaba fazendo outras coisas porque eu acho que aqui ele se adapta melhor, mas às vezes não foi para aquilo que a pessoa foi contratada. Bom, eu vou deixar com vocês, meninas. Só para dar E outra mais ênfase no que a Gabi falou, para arredondar na questão da conscientização na contratação, eu acho que isso só vai ser possível haver realmente uma inclusão humanizada quando as pessoas se conscientizarem que essa conscientização, essa quebra de paradigma social, não é só responsabilidade da pessoa com deficiência, que prova ser capaz, estar naquele lugar de representatividade, mas é também responsabilidade e compromisso social de pessoas sem deficiência que devem ter e despertar para a importância de adquirir esse conhecimento, adquirir esse entendimento e com respeito, com verdadeira educação, com verdadeiro sentimento de querer conhecer, de querer permitir a entrada dessa pessoa, não só na empresa, como também no convívio com as outras pessoas e consigo mesmo. Pessoal, antes da gente iniciar uma nova questão aqui, eu vou chamar o outro convidado da noite, que é o José Vitor, e ele vai falar um pouquinho também do que ele acha dessas coisas, né, Isa? Sim. Posso chamar? Vamos? Vamos? Podemos chamar, Gabi? Pode sim. Seja bem-vindo. Então, vamos lá, então, hein? Ele tá aí. Tá comentando. Ele falou que vai tocar cavaquinho. Vamos ver, então, daqui a pouco, o José Vitor, tocando cavaquinho. Já chamei, hein? Aceita a gente aí agora. Entrou. Só que eu acho que ele tá com a câmera. Aê! Aê! Oi, José, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Aê. Tudo jóia. Então, daqui a pouco você vai tocar um cavaquinho pra gente.
Né, primo? Você vai tocar o cavaquinho? E aí? Ah, então daqui a pouco teremos um show do Zé Vitor, hein? Cadê o Ô, cavaquinho? Gabi, mas Oi. fala pra gente, qual a importância de se ter visibilidade É, da pessoa com deficiência na Repete a, sociedade? repete a pergunta que eu não entendi. A visibilidade da pessoa com deficiência e a representatividade da pessoa com deficiência na sociedade. é, Isso importa muito, porque é a partir do momento que a gente enxerga, né, algum semelhante em determinado espaço que a gente considera aquele espaço também como possível para a gente, né? A gente olha se fulana que tem deficiência assim como eu pode estar num cargo de chefia de uma empresa, ser uma influenciadora digital ou alcançar determinados objetivos, eu também posso, né? É aquele momento em que a gente muitas vezes fura uma bolha que é de superproteção familiar, uma bolha de uma série de crenças que impõem sobre a gente, né? Relacionadas à incapacidade. Olha, Olha, ele já tá ensaiando, hein? Olha só! Fala, Gabi. Daqui a pouco você toca, Vitor. Pega só um pouquinho. quando a gente olha uma outra pessoa com condições parecidas, né, similares a gente, ou com uma condição próxima, né, igual, digamos assim, igual nunca, porque a experiência da deficiência ela é singular. Por Ela é mais de que cada eu, um, né? Uhum. Por mais que eu e você tenhamos o mesmo diagnóstico, por exemplo, a forma como você vai vivenciar a sua condição é diferente de mim. Uhum. E uma que eu queria destacar sobre essa questão da empregabilidade, sobre essa questão das cotas que vocês trouxeram, é que os estudos também reforçam a ideia de que, além de parte das empresas contratarem pessoas com deficiência só para cumprirem cota e não fugirem da lei, né? A preferência que elas têm é de contratar pessoas com menos comprometimento ou com deficiências menos severas ou menos aparentes. Tanto porque pega melhor para a imagem da empresa, né? Quanto porque a questão das adaptações, né, que a empresa teria que fazer seriam mais brandas, digamos assim, para uma pessoa menos aparentemente, entre aspas, né, menos aparentemente deficiente ou com menos comprometimentos. A imagem da empresa ficaria melhor na fita, e ela teria menos despesas no momento de fazer adaptações ou no momento de incluir aquele sujeito no seu corpo de funcionários, enfim. Sensacional, Gabi, na sua fala. Falou tudo. Falou tudo, perfeito. Vai, Isa, manda aí. De pergunta? Bom, É. eu acho que eu concordo totalmente com o que a Gabi disse. Eu acho que tem que haver as duas partes, tem que haver, lógico, o comprometimento e o desenvolvimento do colaborador com deficiência, sim, mas tem que haver também o comprometimento e o interesse do gestor e das equipes que estão no entorno de tornar possível esse desenvolvimento e, de fato, a realização pessoal e profissional desse colaborador a partir do acolhimento e da aceitação das suas características pessoais, não só para cumprir cota, mas também para quebrar paradigmas, não que foram impostos pela pessoa com deficiência como obrigação de quebrar, mas que toda a sociedade esteja nesse mesmo intuito e que não obrigue somente a pessoa com deficiência
ter esse trabalho social de quebra de paradigmas. Porque eu percebo muito que às vezes a gente é contratado no ambiente corporativo e a gente é colocado como espelho, onde todos ficam vendo o nosso desenvolvimento, esperando que a gente tenha qualquer erro, desaprovação, justamente para comprovar o próprio preconceito das pessoas no entorno, Sim. entendeu? E eu acho que isso não ajuda. Pelo contrário, isso desmotiva. Atrapalha mais do que nunca, né? Exatamente, isso desmotiva, isso causa um certo bloqueio da pessoa na questão do desenvolvimento laboral dentro do ambiente corporativo, e não só emocionalmente, como psicologicamente, várias coisas. A pessoa fica desmotivada, fica até com depressão. Eu já ouvi vários relatos a respeito disso, e que muitas empresas negam esse tipo de comportamento, mas é real, existe. Você acha que vão falar? Claro que não. Sim, mas que Não vou precisa falar. ter conscientização, entendeu? E aí, pessoal, vocês estão gostando? Ó, então eu quero ver um monte de coraçãozinho e também falar aqui, ó, entra nesse ao vivo para seguir nós quatro. Eu ia falar nós três, mas o Zé Vitor tá aqui também. Segue a gente, entra lá no RH da Inclusão, conheça um pouco mais e um pouco melhor o trabalho da Isa, conheça também o trabalho da Gabi, entra aqui no Psique, né? Psique Gabi, Gabriela Neiva, para conhecer mais o trabalho da Gabi. Gente, essa live está acontecendo não para que a gente seja chato, né? Fique sempre com esse rótulo, olha eles lá falando. Não, a ideia do Descomplica é realmente quebrar esse tabu também, né, Isa? Que muitas pessoas E causar reflexão nas pessoas, que as pessoas reflitam. Criam em cima da gente, de olha eles lá reclamando. Não, a gente não está reclamando, a gente só está querendo ocupar o nosso espaço de direito, né? A gente não está pedindo nada além do que é nosso já. Então, assim, todo mundo tem o seu lugar e a gente está buscando o nosso lugar no dia a dia e através do nosso trabalho a gente vai ganhando força e vai dando voz para mais e mais pessoas, né? Tanto para pessoas com deficiência quanto para pessoas sem deficiência. Né, Gabi? Pois é. E um ponto importante, diante de tudo que a gente trouxe, é a educação, né? Antes da pessoa com deficiência acessar o mercado de trabalho, ela tem, né, ou deveria ter, né, acesso à educação. E um dos entraves, por exemplo, nas pesquisas que elas apontam, da entrada de pessoas com deficiência no mercado de trabalho formal, inclusive, é a educação. Porque muitas delas não têm acesso nem à escolaridade, digamos, suficiente ou bastante para serem admitidas em determinados tipos de trabalho. Então, antes, eu sinto, né, que a gente olha para as fases da vida dos seres humanos e das pessoas com deficiência também, em geral, né, muito segmentadamente. A gente olha a educação, depois o mercado de trabalho, sendo que isso é uma linha contínua. Isso devia ser olhado como um panorama, né, como uma realidade complexa e completa. A pessoa com deficiência não vai acessar uma posição
confortável, digamos, e positiva no mercado de trabalho se ela não tiver uma base educacional, uma base escolar boa, né? Uma base escolar bacana. Uhum. E a família também entra nisso aí, né? Que é anterior à escola. Porque muitas famílias têm a postura, né, de super proteger e subestimar a capacidade de quem tem deficiência. Do tipo, não vamos exigir muito dele, não, sabe? Ou dela. Vamos devagar, ele não pode tanto. E nisso aí, ele não descobre, nem ele próprio, nem a família descobre o tanto de potencial que ele tem e pode desenvolver, né? É verdade. Enfim. Então, vocês concordam comigo que também é super importante que a família mude também o seu olhar em relação à pessoa com deficiência. E outro tópico que eu também acho fundamental para que exista essa transformação na estrutura familiar, não sei se vocês concordam comigo, é que a temática da deficiência entrasse nas escolas. Aonde fosse trazido esse tema durante a formação no ensino fundamental, no ensino médio, até chegar à universidade. De uma forma de conscientizar. Isa, eu já posso dizer para você que nós já estamos engatinhando em relação a isso ainda, porque hoje em dia se fala mais desses assuntos nas escolas do que há 30 anos atrás, do que na época que eu entrei na escola. Hoje em dia se fala mais sobre. Eu sei disso porque um dos meus trabalhos, né? Eu trabalho com palestra e eu vou muito nas escolas e a gente fala sobre inclusão, sobre acessibilidade, sobre outros temas também, sobre bullying, depressão, enfim. Então, alguns assuntos já começaram a fazer parte do mundo escolar. É claro que devemos falar muito mais sobre isso, porque dá mais espaço, lógico, para tudo isso. Porque é na escola, né, que tudo começa, é dentro de casa. Eu falo na escola porque a criança passa mais tempo na escola do que propriamente dita na casa dela, né? E é ali que ela começa a conviver com o diferente, né? Porque dentro da família ficam, né, ali dentro os valores daquela família, os parâmetros daquela família. Então, a pessoa não tem contato com o que é diferente daquilo. É na escola que ela vai ter contato com isso, com o que é diferente. É super importante, porque o que não é conhecido, o que não é nomeado, amedronta, né? E também gera muitas crenças e muitas ideias que ficam difíceis de serem combatidas se você não conhece a realidade, né? O que existe. Então, o contato com a diferença agrega para todo mundo. Você tem uma pessoa com deficiência ou várias pessoas com deficiência de preferência no seu quadro, né, de funcionários e colaboradores, não é um benefício, não é uma benevolência da empresa para com o funcionário com deficiência, mas aquilo vai agregar de uma forma absurda a todo mundo que está. Vai obrigar as outras pessoas a furarem uma bolha, né, e a pensarem para além da realidade que elas estão acostumadas a pensar e a
né, viver, a terem contato, Uhum. enfim. Maravilhoso sua fala. Assina embaixo. É. E a gente aprende muito, né, com a diversidade. E, por exemplo, né, nós três aqui temos a mesma deficiência, paralisia cerebral, né? Acho que a sua também é, né, Gabi? E somos diferentes, né? Cada uma tem a sua particularidade, enfim, apesar de ter o mesmo diagnóstico, como a. Nossa, o José saiu! Agora que eu percebi. Daqui a Acho pouco que saiu a internet dele. eu vou. Eu acho que a conexão dele falhou. Tava falhando, né? Tava. Mas daqui a pouco, gente, ele volta para dar um show de cavaquinho. Então, é isso, né? A importância também de não achar que uma pessoa com deficiência consegue fazer tal coisa que todos vão fazer da mesma forma. Cada um tem o seu tempo, né, para executar qual seja a função, né? Então, é importante aquilo que a Isa falou no início, o importante é ver cada um sendo único, porque nós somos únicos. Então, é importante também respeitar a limitação, né, a dificuldade, melhor dizendo, de cada um, mas sem fazer com que ele se sinta inferior aos outros. Vocês concordam com isso também? Concordo. Porque isso acontece muito no ambiente corporativo. A pessoa é contratada, mas quando entra e integra a equipe, muitas vezes não tem aquela afetividade e aquela integração verdadeira, porque as pessoas buscam deixar ela segregada num canto, apenas fazendo coisas menos importantes e que não podem causar um possível prejuízo para a empresa, entendeu? Eu acho que isso precisa mudar, porque isso coloca a pessoa numa condição até de constrangimento, porque ela não quer estar nesse papel, ela quer estar interagindo, ela quer estar socializando, ela quer estar contribuindo, ela quer estar ganhando conhecimento, ganhando autonomia, ganhando bagagem profissional. Ela não quer estar ali de enfeite, segregada. O que muita gente fala, né? Você não tem experiência. Não, mas se você não me der a chance, eu vou continuar não tendo a experiência, né? Entendendo o que é. Então, às vezes é importante dar a oportunidade para aquela pessoa se descobrir também, porque eu acho que no meio, né, do trabalho, no convívio com as outras pessoas, a gente vai se descobrindo também, né? E uma pergunta que geralmente fazem para a gente, ou se não fazem abertamente, fazem, né, em secreto, mas para quê? Mas por quê? Tipo, a família dele deve ter condição, ou dela, né, de sustentá-la, de dar tudo que ela precisa. Para que ela vai trabalhar? Para que ela está fazendo aqui? Mas não, gente, não, porque a gente tem deficiência e que a gente tem que ficar reclusa, sabe? E coisas desse tipo não são questionadas quando a gente fala de uma pessoa sem deficiência, porque na realidade da gente isso é questionado, sabe? Exato. Eu não entendo. Tem a questão, gente, que eu não sei se vocês concordam, da sociedade machista, que também resbala nas pessoas com deficiência, porque a gente, enquanto mulher com deficiência, a gente é muito mais cobrada na questão estética
do que o homem com deficiência. Até porque a porcentagem de homens admitidos com deficiência é muito maior do que mulheres com deficiência no mercado de trabalho. É um outro ponto que deve ser debatido, deve ser discutido muito, né? Eu vi também já reportagens sobre isso, onde o homem com deficiência é mais, vamos dizer assim, mais, entre aspas, mais fácil de ser admitido em uma empresa do que uma mulher. E o que a Isa falou, nossa, olha, essa live já está levantando outras discussões, outros temas sobre a mídia, né? A moda, cobrar muito mais da gente do que do homem. Uhum. A gente tem que, quando a gente fala nessas discussões, é fundamental, sabe? A gente abordar elas e tratar elas considerando a intersecção entre gênero, classe, raça e a questão do nosso grupo, né? De pessoas com e sem deficiência, porque isso é transversal. Não dá para falar de uma coisa sem falar de outra, ou não dá para defender uma pauta sem defender outra, sabe? E o que eu falava sempre na graduação, eu era a única pessoa com deficiência na minha turma de graduação, os 5 anos. E aí, quando falavam eu só tive uma disciplina específica sobre pessoas com deficiência, necessidades educacionais especiais. E quando falavam sobre inclusão, eu sempre ressaltava, gente, a inclusão não é letra fria, sabe? Ela não deve ser encarada como letra fria. Ela não é algo que você constrói concretamente. A inclusão não é uma rampa, não é um elevador, é também. Mas as coisas só vão se modificar a partir do momento que a gente considerar a inclusão como um valor. Quando a gente tomar como inclusão, né, sob o ponto de partida de valor, né, e não sob o ponto de vista só de alguma coisa concreta, aí sim que as coisas vão mudar. Como empatia, como sororidade, como, enfim, como um valor, sabe? E a partir disso que as coisas vão mudar, porque a gente vai passar a enxergar a inclusão como parte fundamental da gente e como tudo e qualquer coisa, sabe? Não como algo segmentado, como uma rampa, como um piso tátil, como... eu nunca me esqueço, eu participei de um projeto na minha graduação que eu entrei logo, que eu consegui, sobre inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho a partir de cursos profissionalizantes. E aí a gente estava numa reunião, né, de pauta sobre o que a gente ia fazer naquele ano daquele projeto. Tinham monitores, tinham instrutores e vários cursos. Aí um aluno de arquitetura, né, levantou o dedo em um momento, né, para tirar dúvidas e acabou questionando a todo mundo e se questionando. Mas o que eu tenho a ver com isso? Né? O que a arquitetura tem a ver com isso? Aí tem tudo a ver, né? Tudo. As pessoas precisam se implicar. A partir do momento em que elas se implicarem, em que elas sentirem aquela realidade como uma realidade que vai impactar a elas também e diz respeito a elas também, é que as coisas vão mudar. É preciso que a sociedade entenda que essas questões de acessibilidade não envolve só a quem tem deficiência, né?
envolve a sociedade inteira. O problema é que a sociedade faz o seguinte: o problema é seu, você se vira. E não é assim. Ou então é coisa. A sociedade se comporta assim. Você é uma pessoa com deficiência, você quer ocupar o seu lugar, então faça por onde? Prova pra gente que você consegue. Prova que você tem capacidade para isso, né? É coisa da galera de humanas, sabe? É coisa da psicologia, é coisa da galera da educação, é coisa da galera de humanas e vocês que deem conta disso e a gente das exatas, da arquitetura, não tem nada a ver com isso. O problema é de vocês aí. E não é assim. Exatamente, não é bem por aí. Tem que haver um envolvimento de todo mundo. Tem que estar todo mundo voltado para a quebra da quebra do capacitismo e da conscientização social sobre a importância disso. Isso não é um trabalho de caridade, é um trabalho de conscientização social muito maior. E a gente espera que essa live, né, que esse projeto Descomplica seja o primeiro de muitos que a gente consiga fazer com que você que está assistindo a gente possa enxergar, começar a entender, procurar entender essas coisas sobre um outro olhar, né? E saber que você que está assistindo tem tudo a ver, que você pode contribuir e muito para essa mudança, para essa sociedade que a gente está falando aqui. Né? Às vezes você fica, mas como que eu posso ajudar? Você pode ajudar não tendo um comportamento capacitista, não tendo atitudes ofensivas. São pequenos gestos que tornam a ação grande, né? Então, assim, saiba que todos podem contribuir para uma sociedade melhor e da maneira que for. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bobo, simples, mas é muito mais gostoso você dar um bom dia e receber um bom dia com um sorriso de volta do que você dar um bom dia e a pessoa nem olha para você, bom dia, sabe? É muito mais gostoso você perceber que você está sendo querido naquele local, que a sua presença não incomoda, que você ter deficiência não torna o lugar, nossa, eu vou perder o público, eu vou perder clientes aqui. Não, por exemplo, por que não admitir uma funcionária com deficiência, uma garçonete, uma atendente, né? Isso eu estou falando para uma casa de lanchonete, coisas simples assim, né? Mas por que as grandes empresas não começam a olhar para a pessoa com deficiência, só um pouquinho, Isa, de uma forma diferente, no sentido, olha, vem aqui, vem somar com a gente. Não, eu estou querendo você aqui porque você é importante. Fala, Isa. E principalmente não responsabilizar, não colocar a pessoa como estereótipo para motivar a equipe, mas sim para agregar, para compartilhar conhecimento, compartilhar experiência, agregar na questão de ganho de paradigma de visão mais ampla, e não somente para colocar aquela pessoa para motivar
os colaboradores depois de uma sexta na balada, que veio cansado e que aí se inspira naquela pessoa com deficiência sofredora que está ali trabalhando e tira dali a força para estar trabalhando cansado. A gente não quer ocupar esse lugar de ser motivacional, a gente quer ser realmente agregado e ser algo realmente capaz, uma pessoa vista como capaz de estar ocupando aquele espaço, não só como objeto motivacional, mas também agregador, entendeu? Somador na equipe, onde as pessoas queiram conhecer a gente, estejam dispostas Sim, a aceitar. mas eu vou dizer uma coisa que eu acho, Thaisa, Pode falar. não diminuindo o que você disse, não. Sim. Eu acredito que a gente pode até servir de motivação, servir de inspiração, mas não é só disso, não é só para isso que uma pessoa com deficiência está lá para isso, não. O funcionário está ali para cumprir o seu papel e a sua função e receber por isso no final do mês. E as pessoas têm que entender que não há diferença entre um funcionário com deficiência, seja ela qual for, para um funcionário que não tenha deficiência alguma visível, porque eu sempre digo isso, principalmente, né, Isa, em várias conversas com você, eu já disse também que, para mim, Gabi, todo mundo tem deficiência. Só que algumas são visíveis e outras não. Algumas são escondidas, como que eu posso dizer? Nem tudo as pessoas revelam, né? A nossa deficiência é visível, mas existem muitas outras que não são. É isso aí. Concordo plenamente. E aí, Gabi, você quer falar alguma coisa? Eu estava ouvindo você falar e só me vinha a palavra limite na cabeça, né? Que cada um tem um limite e só a pessoa, ela sabe do seu. E ao mesmo tempo, com deficiência, consegue fazer uma coisa que uma pessoa sem deficiência não consegue e vice-versa. E é nessa diferença de você agregar com habilidade a mais, sei lá, que você tenha e um outro colaborador não tenha, esse quebra-cabeça vai se completando, que agrega, que soma a empresa e soma a sociedade como um todo, porque seja a escola, seja a empresa, o espaço de trabalho, ela é um microcosmo, né? É um universo menor, que é uma amostra da sociedade, do universo maior. Então, ali tem valores, ali tem regras de conduta, ali é uma amostra da sociedade. Então, se a sociedade é diversa, por que a empresa não pode ser? Por que a empresa não vai ser? Entende? Então, só me veio na cabeça a palavra limite. Que você alcança determinadas habilidades que uma outra pessoa com ou sem deficiência não consegue, e isso vai se completando, sabe? Esse quebra-cabeça se completa e a empresa funciona cada vez melhor. Inclusive a produtividade, que é uma questão, né? Será que essa pessoa produz? Isso vai aumentar a partir do momento em ela que se sentir valorizada, né? sentir valorizada e aumenta não só de forma individual, sabe? Olhando um a um, mas a produtividade, a qualidade
da empresa aumenta como um todo. Inclusive, uma coisa que me veio à cabeça agora é a questão de clima organizacional, que é um fator super importante, que o trabalhador ele só vai render se ele tiver um bom clima organizacional, se ele tiver a saúde mental preservada, se ele tiver os direitos preservados, se ele se sentir pertencente àquele lugar. Né? A moda, né, a cultura agora é falar de empresa como família, né? A questão meus colaboradores, a minha empresa, aquele colaborador que veste a camisa da marca da empresa. Então, aquilo tudo colabora para o clima organizacional ser positivo, ser saudável e, portanto, a empresa como um todo cresce. Sim. Exatamente. E, além disso, a empresa cresce e a pessoa com deficiência se sente mais valorizada, né? Muito mais capaz para fazer qualquer outra função, qualquer outra atividade, porque assim, se a pessoa encontra pessoas que motivam, pessoas que apoiam, né? Então ela vai se sentir forte e capaz para enfrentar os outros desafios, né? Além do que também, não acontece só uma transformação social dentro da empresa. Acontece também fora, porque aqueles colaboradores sem deficiência que estão convivendo com os colaboradores com deficiência vão levar essa nova visão social, essa mudança pessoal em questão de valores para suas famílias e para o seu entorno. Então, é muito importante. É um papel muito importante a ser desenvolvido pelas empresas. Com certeza. Bom, meninas, eu acho que a gente já pode chamar o Zé Vitor para dar aquele show, para que ele possa encerrar a noite, né? Encerrar essa live em alto nível, mas antes eu gostaria que a Gabi falasse um pouquinho mais, né? Que ela pudesse se despedir, falar o que ela achou, né? Dessa primeira live aí e se ela vai assistir a próxima, Isa. A gente quer saber se você gostou do nosso quadro. Bom, primeiro, né, eu queria agradecer de novo a audiência, o convite das três. Queria agradecer também, que eu não sabia, né, fiquei sabendo hoje da participação do quarto colaborador, do quarto componente da live. Queria agradecer também a presença. E queria dizer que estou seguindo, né, os perfis de vocês. Vou seguir acompanhando, porque eu acho que é assim que a gente se fortalece, né? Assim que a gente agrega, soma e fortalece o trabalho uma da outra. Eu queria encerrar, né, a minha participação dizendo que eu trabalho, e dizendo que pessoa com deficiência trabalha, não dá trabalho. Exatamente! É isso aí! Para a gente desfazer essa lógica do lugar de pessoa com deficiência como um estorvo, como alguém que dá trabalho, como alguém que subtrai. Não, a gente também trabalha e não dá trabalho. É isso aí. E Isa, fala para mim como que a gente vai funcionar as próximas lives, como é que vai funcionar? Fala um pouquinho você. Bom, o plano da gente é que seja realizado a partir desta de hoje, uma live por mês, ou seja, agora a gente vai ter uma próxima live em agosto, né, amiga? E assim
vai seguir até o final do ano e quem sabe, dentro das nossas possibilidades e também da aderência do pessoal, levar isso cada vez mais longe e poder contar também com a participação de vocês, com sugestões, com temas que a gente possa estar abordando para cada vez mais estar agregando aí nessa nossa função de descomplicar e quebrar paradigmas sociais através da informação, não é, amiga? É isso aí. Ô, Gabi, deixa eu te perguntar uma coisinha que me veio na cabeça. Você trabalha com criança, com adulto? Qual é o público que você atua? Eu estagiei com adolescentes. Eu estagiei na psicologia clínica com adolescentes por conta da pandemia. Tinha algumas restrições e a gente não podia atender adultos ou não podia atender crianças, desculpa. Mas hoje o público que chega na minha clínica é o público adulto, feminino e com deficiência. Então, eu já estou começando a traçar um perfil assim do público que chega para mim e é um prazer enorme assim, trabalhar, conhecer mais a fundo a realidade dessas pessoas com deficiência, inclusive, porque é assim que eu vou escrevendo, né, o meu caminho desde da graduação, aliás, desde a escolha do curso. Então, é curioso como às vezes a gente não faz escolhas, né? Às vezes a gente é escolhido para ocupar determinados espaços. O caminho da gente nos empurra. É verdade. Gabi, e você acha que você está dando empoderamento para essas pessoas também? Eu espero que a gente esteja fazendo esse trabalho. E uma coisa assim que eu queria destacar, justamente em relação a isso, a lógica de empoderamento é uma lógica válida, super positiva, inclusive o empoderamento coletivo, que é o que a gente está trazendo aqui na live. Só que existe a lógica também, que é uma lógica igualmente importante, que é a lógica do fortalecimento. Eu trabalho na clínica com a lógica de que a gente não dá poder a ninguém, né? Não ela que adquire, né? A pessoa tem seu próprio poder, tem suas próprias potencialidades, tem o seu próprio caminho e a gente só fortalece ela para que ela caminhe por conta própria. Né? Ganhe asa. Gente, o que a Gabi está falando é muito importante. Vale ressaltar que a gente não está comparando ninguém. Até mesmo porque a gente quer desconstruir isso de padrões, muito pelo contrário. O que a gente está dizendo aqui é que cada um tem o seu processo e a sua maneira de se descobrir e de se encontrar, de se enxergar no mundo. Porque a gente está querendo dizer, quando a gente fala da importância do empoderamento, né, da importância de dar voz, somar as forças, né? É dar a mão um para o outro para seguir firme e forte no caminho, né? A gente não está aqui para dizer você é melhor que fulano, fulano é melhor que você, ou não é isso. A gente quer ressaltar com isso a importância da participação coletiva nesse trabalho de desenvolvimento e de empoderamento da pessoa com deficiência de forma individual, onde cada um tenha o seu espaço e o seu pertencimento respeitado dentro das suas próprias características. E não uma exigência de uma padronização corporal, uma padronização no modo de ser, no modo de estar no mundo. É isso que a gente está falando aqui. É isso. E espero que vocês possam repassar isso adiante.
né, que vocês que estão acompanhando essa live até agora, pessoas que vão assistir depois, é muito importante que vocês também nos ajudem nas informações, compartilhando, né? Uma coisa que eu digo sempre, você não precisa ter deficiência, você não precisa ser homossexual, você não precisa ser uma pessoa negra, você não para lutar junto com essas pessoas, né? Para fazer parte da luta dessas pessoas. Para respeitar o diferente, a gente não precisa ter a mesma diferença. A gente só precisa ter aceitação. Poxa, Isa, arrasou! Uma outra coisa super importante que eu acho que a gente não deve deixar a live sem pontuar é que não basta você não ser capacitista, não basta você não cometer capacitismo, não basta você estar vigilante às próprias atitudes, isso é fundamental, mas você precisa, para colaborar com a gente, ser anticapacitista, é você ver uma atitude capacitista e se posicionar contra. Sabe? Não é uma atitude só relacionada a você. É você vigilante em relação a você, mas também vigilante em relação ao seu próximo. E uma coisa também que eu vou falar é você ir em busca da informação. É você ir em busca do conhecimento também. Porque nós, pessoas com deficiência, nós, às vezes, nos cansamos de toda vez ter que falar. Isso é errado. Então, assim, é inaceitável nos dias de hoje, né, com a facilidade do acesso à informação, ver alguns comportamentos na sociedade. Não sei vocês, meninas, eu acho Concordo. que eu acabei falando demais, mas é o que eu acho. Não, eu concordo. Eu acho que falta o interesse do outro por desenvolver a empatia e desenvolver o conhecimento para acolher quem é diferente de si mesmo, sabe? Uhum. Eu acho que esse que é o foco. Você não tem que se importar somente com você, com o seu modo de ser. E exigir do outro que ele seja igual a você, mas você tem que respeitar e entender a individualidade de cada um. E eu acho que isso só é possível com conhecimento. Com a busca, né? Com o querer conhecer. Então é isso. Com certeza. Com certeza. E aí, Gabi? Tem mais alguma coisa para encerrar? Antes de eu chamar o artista que vai encerrar a nossa live. E é isso, assim, essa questão de buscar conhecimento não tira da gente a obrigação também de ensinar, a obrigação e a disposição de estar sempre que isso seja ruim, e não que eu pessoalmente, pelo menos, seja uma pessoa indisposta a ensinar, a esclarecer, mas muitas vezes esse lugar para a gente cansa, né? A gente fica um pouco cansado de estar sempre ensinando, estar sempre pontuando. E se a pessoa tem realmente interesse em agregar, em somar, ela vai buscar por conta própria, porque a internet está aí, o conhecimento está aí. É só você se perguntar, né? Onde que estão as pessoas com deficiência que não estão na minha sala de faculdade? Cadê as pessoas com deficiência da minha empresa? Quantos amigos com deficiência eu tenho? Então, você, né, mapeia na sua realidade quais são suas referências, né? Que tipos de pessoas você tem ao seu redor, que aí você vai ver o capacitismo se materializar muitas vezes na sua realidade, e aí que você vai despertar para o quanto
ele é real e material, né? No cotidiano da gente. Negar o capacitismo não vai fazer com que ele não exista. A gente tem que aceitar que ele existe e estar disposto a fazer com que ele não exista. Sim, sim. Olha, para avisar para quem está entrando agora que eu vou deixar salvo essa live aqui no Quero Acesso e quem quiser poder assistir depois. A Patrícia entrou. Oi, Paty, tudo bem? A Patrícia é uma amiga minha, da minha mãe. Está no finalzinho da live, mas que bom que você entrou, Paty. Pelo menos você vai ver o show do José Vitor, que eu já vou chamar. O José Vitor é o primo da Isa. Isa, faz a propaganda aí. Bom, gente, ele é meu primo. A minha família tem muita representatividade de pessoas com deficiência. E ele é uma pessoa muito próxima a mim. E por a gente estar falando dessa desconstrução social que precisa acontecer, na minha família a gente tem esse trabalho de capacitismo muito enraizado. Então eu fiz questão de que ele compartilhasse comigo desse trabalho de conscientização. Vamos chamar ele? Vamos? Vamos ver se o cavaquinho está perto. Peraí, vamos ver. Chamei, hein? José, aceita a gente aí. Ele. Eu chamei. É a hora do show, José. Ih, tá com a câmera desligada. Estão ouvindo o cavaquinho? Uau! Vem pra frente da câmera, primo. Vem pra frente, pra todo mundo te ver. Olha só. Vamos dançar aí, ó. Vai, Gabi. E ele não toca só isso, não. Ele toca também aquele percussão. Ele toca bongo. Acho que ele ainda não terminou, Isa. Aê! Muito bem! Aparece aqui! Fala com a gente! Fala, Zé Vitor! Zé Vitor! O artista tá tímido, gente. Parabéns, José! Da próxima vez ele Fala, vem. Isa, ele toca cavaquinho, o que Ele mais? toca cavaquinho, toca percussão, né, Zé Vitor? Fala aí os instrumentos. Aê! Apareceu! Fala, Zé, o que você toca? O que você sabe tocar, Zé? Aê! Deu um show, hein? Sim! Estamos? Muito, Pode ir muito! escutando?
Fala Todo pra mundo ela, tá aplaudindo qual você. instrumento você toca. Tchau. Ai, já tá mandando. Tchau, beijo. Tchau pra vocês. Tchau, depois eu falo com você. Ó, coraçãozinho. Muito obrigado pelo show, viu? É a primeira live deles, tá com vergonha, gente. Ai, que bonitinho. Muito obrigada por participar. E aí, pessoal, vocês gostaram? Vão estar na próxima, Contamos com que você. será no mês de agosto. Eu ainda não sei o tema, então nós Aguardem vamos novidades. Quanto à aguardem data e o tema, novidades. né, amiga? É isso aí. E aguardemos Então, gente, retornos aí do pessoal com relação ao que acharam da live, né, meninas? A gente quer saber. é isso aí. Então, O mês se você não segue ainda a Gabi, a Isa, eu, bora começar a seguir a gente E o para Zé Vitor acompanhar. também. Ah, é! O Zé Vitor também. Seguir a gente para conhecer mais e melhor do nosso trabalho. Gente, vocês que estão assistindo aí, vão tirar um print e marcar a gente. E depois vocês falam pra gente o que achou, tá bom? Vamos. O mês de agosto, inclusive, é um mês super importante, especial para a gente da saúde mental, porque é o mês do psicólogo e da psicóloga, né? Uma profissão feminina, então o mês de agosto é o mês do psicólogo e da psicóloga. Nossa, então a gente errou, hein? A gente errou. Tinha que ter chamado ela em agosto. Verdade. Mas deixa aberto para que ela, faça sugestão aí de tema para a gente estar falando dentro também da psicologia, se você tiver algum tema que queira estar abordando e possa agregar com a gente aí na próxima live de agosto, pode contar com a gente vai adorar. Uhum. Vocês. Olha, muito obrigada para quem está com a gente desde o comecinho. Muito obrigado. Quero agradecer demais a você, Gabi, pela disponibilidade e por ser essa pessoa tão acessível, tão amorosa e meu, que mulher! Gente, que profissional! Gabi, se eu já estava sua fã, agora eu tô muito mais. Eu também, com certeza. Isa, a você, muito obrigada pela parceria, pela confiança. Finalmente saiu a primeira live, a gente conseguiu. Até me emociona de verdade, porque só a gente sabe o quanto a gente estava lutando por isso, né? E de verdade, eu fico muito, muito feliz de ver, né, que hoje na live tinha tantas pessoas mandando coraçãozinho, comentários. Eu peço desculpas a vocês que mandaram os comentários. Eu não tenho facilidade de ler e, ao mesmo tempo, interagir na live, conversar. Então, se passou em branco, por favor, não se sinta ofendido, não se sinta menos, né, por conta disso. Se alguém também tiver alguma pergunta que não foi respondida aqui na live e quiser mandar tanto para mim, para a Isa ou para a Gabi, a gente repassa tudo para a Gabi depois e ela
responde para vocês, ou então seguem a Gabi e já perguntam diretamente para ela. É isso aí. Eu também tenho dificuldade com a interação e para responder ao mesmo tempo, mas quero dizer que eu olhei todas as perguntas e dentro do possível que eu lembrar eu vou responder. E deixo aqui também aberto para receber sugestões dentro do quadro Descomplica, porque a intenção nossa é somar e compartilhar conhecimentos, entendeu? Então, É realmente descomplicar muita coisa. É realmente querer descomplicar muita coisa. Com certeza. E eu amo o trabalho de vocês, amo o trabalho da Gabi, amo o trabalho da Gabi psicóloga também. E por isso convidei vocês para estar participando comigo disso, porque eu sei que vocês fazem um trabalho maravilhoso que merece todo o meu respeito aí. Que isso, você também tem um trabalho incrível, você sabe disso, e por isso que para mim é uma honra fazer parte, né, desse projeto junto com você. Tenho aprendido muito. Gabi, obrigada pelos artigos que você mandou para gente. São super fundamentais, necessários, e muito obrigada, viu? Por você ter se dedicado também a essa live, ter estudado alguns temas. E uma perguntinha. E eu gostaria de deixar no ar também que eu e a Gabi, psicóloga, a gente também está com planos aí de um quadro que nós vamos trazer em parceria. Fiquem todos ligados aí. Uau! Até eu quero saber! A gente está legal! Estudando. A gente está estudando, se dedicando para trazer com algo com qualidade, né, Gabi? Uhum. Olha, que bacana! Já estou ansiosa para saber. Gabi, e a pergunta que eu faço para você, doeu? Mas foi ruim? Olha o sorriso no rosto, acho que o sorriso responde tudo. Eu fico muito feliz com isso, porque com certeza eu ganhei mais uma amiga também, né? Eu ganhei uma amiga xará. Verdade. Quem tem uma Gabriela na vida é super feliz. Quem tem duas, então, é ao quadrado. Nada, como eu. Bom, pessoal, nós vamos ficando por aqui. Então, até o próximo Descomplica, no mês de agosto. Quando for acontecer, quando for chegando perto, a gente avisa vocês e também pede já a ajuda de vocês para divulgar esse trabalho. E se vocês gostaram dessa primeira live, desse primeiro tema, indica para alguém. Vamos fazer um desafio aqui, hein? Quem assistiu essa live deve trazer pelo menos mais 2 amigos para assistir a próxima live. É isso aí. Podemos contar com vocês? Esperamos que sim. Eu também. Um beijo, pessoal. Fiquem com Deus. Beijo. E até a próxima live. Boa noite para vocês, meninas. Eu amo vocês e obrigado por todo mundo que esteve assistindo aí com a gente até agora. É isso aí. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigada pela presença. Tchau. Tchau.